Olá! Hoje a gente vai mergulhar na segurança do AWS Identity and Access Management, ou como todo mundo conhece, o IAM. Sabe, é legal pensar nele como o guardião dos portões do seu reino digital lá na nuvem. Entender como fortalecer esse guardião, bom, esse é o primeiro passo para ter uma fortaleza de verdade super segura. Pois é, a pergunta parece simples, mas a resposta, ela define tudo. Quem é que tem as chaves do seu reino digital? Porque, olha, no mundo da nuvem, o controle de acesso é a base de toda segurança. Uma única chave, só uma, na mão errada, e o castelo inteiro pode vir abaixo. Ok, então vamos direto ao ponto. Nessa primeira parte, a gente vai entender o IAM de verdade, na prática. Pensa nele como mestre de todas as chaves e fechaduras dos serviços na AWS. Cada recurso, cada byte de dado, tudo, absolutamente tudo, é protegido pelas regras que ele define. Então, o que é esse tal de IAM, afinal? Bom, de forma bem simples, é o serviço que centraliza todo o controle de acesso na AWS. Ele basicamente responde a duas perguntas cruciais. Primeiro, quem pode entrar? Isso pode ser uma pessoa ou uma aplicação. E segundo, o que essa identidade pode fazer? E olha, uma resposta errada para qualquer uma dessas perguntas pode deixar as portas do reino, assim, totalmente abertas. Agora a gente chega num ponto que é fundamental. As chaves que a gente dá para uma pessoa não podem ser as mesmas que a gente dá para uma máquina, para um software. E existe um motivo muito forte para a AWS tratar esses dois tipos de identidade de jeitos completamente diferentes. Vamos ver por quê? A diferença é bem clara. Para pessoas, o ideal, a melhor prática mesmo, é conectar o IAM com um sistema de login que a empresa já usa. Sabe, tipo o Google Workspace, Azure AD, isso centraliza tudo, fica mais fácil de gerenciar. Agora, para aplicações, aí a história é outra. A solução são as IAM Roles. Elas são tipo um passe mágico que dá permissões temporárias, só para o que precisa, na hora que precisa. E o melhor, isso evita aquele perigo de deixar senhas fixas, sabe? Aquelas chaves de acesso jogadas no meio do código. E aqui está o mandamento número 1 vindo direto da fonte. Credenciais de longo prazo, como as Access Keys, são um perigo. Pensa nelas como chaves que nunca mudam o segredo. É um risco constante. O ideal, o que a gente tem que buscar sempre, é usar credenciais temporárias. Elas basicamente se autodestroem depois de usar, o que, nossa, fecha drasticamente a janela de oportunidade para o invasor. Certo. Agora vamos falar de um dos pilares de qualquer sistema seguro que se preze, o princípio do menor privilégio. A lógica aqui é perfeita. Pensa só, por que alguém daria a chave da sala do tesouro para uma pessoa que só precisa, sei lá, regar as plantas do jardim? Não faz sentido, né? Tá, mas como é que a gente aplica isso na prática? Bom, o caminho tem mais ou menos 3 passos. Primeiro, dá para começar com as políticas que a própria AWS já oferece, aquelas prontas para tarefas comuns. Depois, o segundo passo é refinar, criar políticas mais específicas, sabe, sob medida para suas necessidades. E aí vem o toque de mestre, usar o IAM Access Analyzer. Ele é tipo um detetive que fica olhando o que cada identidade realmente fez e, com base nisso, ele gera políticas super precisas. É a garantia de que ninguém tem nenhum pingo a mais de acesso do que precisa. E olha, não se engane, o IAM Access Analyzer é muito mais que um simples criador de regras. Ele, na verdade, é um auditor incansável que trabalha 24/7. Ele vai vasculhar todas as políticas existentes procurando por brechas, tipo uma porta que foi deixada aberta para o público sem querer. Ele age como um verdadeiro sentinela digital, sempre de olho. Ok, agora vamos falar da joia da coroa, a chave mestra, aquela que abre literalmente todas as portas do reino, o usuário root. E aqui, gente, proteger essa conta não é só uma boa prática, é a prioridade número 1, o topo da lista de segurança na AWS. É sério. Com a chave mestra, a coisa mais importante é saber o que não fazer com ela. Então anota aí. Regra 1. Ela não é para ser usada no dia a dia, de jeito nenhum. Para isso se cria um usuário administrador. Regra 2. As credenciais dela são segredo de Estado, não se compartilha com ninguém. E a regra 3, talvez a mais importante de todas, nunca, jamais, em hipótese alguma, crie chaves de acesso para a conta root. Por outro lado, existe uma lista de coisas que são obrigatórias. Primeiro, usar uma senha forte, única, daquelas bem difíceis. Segundo, habilitar a autenticação multifator, o MFA. Pensa nisso como a segunda fechadura na porta do cofre, e é a mais importante. Terceiro, usar um e-mail de grupo para essa conta, para garantir que os alertas importantes cheguem para mais de uma pessoa. E por último, mas não menos importante, ter um plano de emergência, um processo bem definido para recuperar o acesso se o pior acontecer. E sobre o MFA, tem um detalhe que é simplesmente fascinante. É sobre resiliência.
A gente não está falando de registrar um dispositivo. É possível registrar até 8 dispositivos diferentes para a conta root. Isso é genial, porque garante que se alguém perder o celular, por exemplo, não vai perder o acesso ao reino inteiro. É uma camada extra de segurança. Bom, a gente já está chegando na reta final e o ponto-chave aqui é sobre uma mudança de mentalidade. Proteger um castelo ou um ambiente na nuvem não é um projeto que tem começo, meio e fim. Não tem uma data de entrega. É um processo contínuo. É vigilância, são reparos, são reforços o tempo todo. E esse ciclo contínuo pode ser resumido em alguns hábitos essenciais. Pensa numa lista de manutenção. De tempos em tempos, é preciso fazer uma faxina. Revisar e remover usuários, roles, credenciais que ninguém usa mais. Aquela informação de último acesso é uma mão na roda para isso. Além disso, deixar o Access Analyzer monitorando sem parar, sempre procurando por qualquer brecha e validar as políticas existentes. É tipo uma higiene diária que mantém a fortaleza saudável e forte. E no fim das contas, a grande lição de toda essa conversa é essa. Segurança não é uma linha reta com um ponto final. É um ciclo, é um processo. A vigilância constante, a melhoria contínua, é isso que de fato mantém um ambiente seguro, dia após dia. E para fechar, a pergunta que a gente fez lá no início volta com tudo. Depois de tudo isso que a gente viu, como é que estão os portões do seu reino digital? Eles estão mesmo seguros? Ou será que tem umas chaves esquecidas debaixo do capacho, umas fechaduras meio enferrujadas que precisam de atenção? A verdadeira segurança começa com a coragem de se fazer essas perguntas.